Oi pessoal, tudo bem? Vim aqui com mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os meus métodos de organização, tanto diário quanto para as provas, em relação à faculdade, em relação à vida. E esse é mais um vídeo do especial dos 100 inscritos que eu fiz. Esse é o quinto vídeo, né? O último. E se você não assistiu os outros, corre aqui embaixo que eu deixei o link dos outros vídeos, né? E se você não é inscrito, aproveita e já se inscreve para me ajudar a crescer. Deixa o like no vídeo e bora lá então. O primeiro método de organização que eu uso, que eu vou mostrar para vocês, é esse planner. É um planner da Cícero, papelaria. Eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo do site deles. Eu nunca tinha usado, é a primeira vez que eu tô usando. Eu comprei ele logo quando começou toda essa pandemia, né? E ele é super bonitinho, coloridinho, super simples, não tem nada demais nele. Ele vem com essa página dos adesivos, aquela bolsinha da frente, né, de papel. Vem um calendário anual, né, desse ano e de 2021. E aí ele tem as divisórias, né, de janeiro, fevereiro, março, abril, maio. E você vai montando de acordo com o mês que você tá. Então, por exemplo, eu comecei o meu em maio, né? E fui continuando ele e ele vai até março do ano que vem, né? Eu vou mostrar pra vocês a visão mensal dele e a visão semanal, tá? No mês de agosto, né, que é o mês que a gente tá. Essa aqui é a visão mensal que ele traz, né? E você acaba preenchendo tudo, colocando data, colocando o mês. E a visão semanal que ele traz é assim, né? Então, por exemplo, é segunda, terça, quarta, aí do outro lado quinta, sexta, sábado e domingo. Aqui do lado vem linhas, né, para você escrever os planos, suas metas, coisas importantes, checklist, mas eu não utilizo muito, né, essa parte, só quando eu preciso fazer alguma coisa na semana mesmo. Então, por exemplo, nessa semana que a gente tá do dia 10, que voltou as minhas aulas, eu fui colocando os quadradinhos, porque eu adoro esse método de preencher os quadradinhos, e coloco o que eu tenho pra fazer na frente. É super simples. Então, eu coloco os dias que eu vou ter compromisso, os dias que eu tenho aula, o que eu quero fazer naquele dia, se eu vou gravar vídeo ou não, se eu vou editar, se eu preciso estudar alguma coisa que tá atrasada, né? E assim vai. Se eu tenho algum curso. Então, esse é o que eu uso todos os dias da minha vida. Não importa o que tá acontecendo, tô usando. Principalmente agora na quarentena. Todo mundo que eu vejo, que eu conheço, fala que não tá conseguindo se organizar e tudo mais. Então, eu acho super bacana esse tipo de coisa, porque você acaba organizando o seu dia no dia ou na semana que vai começar. E aí você deixa algumas metas pra você cumprir e aí você vai fazendo, né? E me ajuda muito, semana de provas e tudo mais. O segundo método de organização que eu vou mostrar pra vocês tá dentro desse caderninho aqui, que eu comprei, que é da Tilibra. É um caderno pontilhado e esse caderno eu uso ele para fazer meu controle de estudo. Então, por exemplo, eu fiz a capa dele, controle de estudo, sexto termo, que foi o semestre passado, do começo do ano. Meu nome é a faculdade, o termo que eu tô, né? A turma que eu tô. E aí, nesse semestre agora, que é o sétimo termo, eu fiz outro, tudo no mesmo caderno, porque ele vem com bastante folha, né? Então rende bastante. E eu uso da seguinte maneira, vou mostrar pra vocês. No sexto termo, eu fiz ele da seguinte maneira. Eu colocava a data e colocava uma linha na frente. E aí, nessa data, eu colocava todas as matérias que eu tinha no dia. Então, por exemplo, tinha clínica 1. Então, se eu tinha clínica 1, eu tinha cardiologia, né? Aí no período da tarde eu tive duas aulas, uma de radiologia e a outra de pneumologia. Então eu colocava a matéria e o assunto da aula. E aí eu fazia esses OKs na frente, depois do que eu tinha estudado, feito resumo,
para saber o que eu tinha feito e o que eu não tinha feito, né? Para chegar no final da semana eu ter noção do que estava atrasado, do que estava em dia. Então, por exemplo, nesse semestre eu comecei a fazer exatamente, só que ele é um pouquinho mais simples, né? Eu tô fazendo todo em preto e aí eu fui colocando os OKs, no que eu já fiz resumo. Aí, por exemplo, essa aula aqui de radiografia do tórax eu não fiz resumo, só assisti a aula. Então, eu não deixei com OK na frente. Então, o que eu vou fazer? Nesse final de semana, eu vou colocar em dia e aí eu preencho com o OK. E eu acho esse método bacana porque você acaba tendo uma noção dos assuntos que você está tendo na faculdade, dos assuntos que você já estudou, que você não estudou, que você precisa colocar em dia. Né? Isso me ajudou bastante no termo passado, então é um método que eu decidi manter, né? E ele é conhecido, eu acho, como o método do quadradinho, que na verdade é um quadradinho que você faz e você tem que pintar. Eu acabei conhecendo no começo do ano, coloquei em prática, gostei, adaptei pro jeito que eu preferi e estamos aí usando, né? Bom, o outro método de organização que eu tenho, que eu utilizo, é desse caderno inteligente. Tem um vídeo dele aqui no canal, vou deixar aqui nos cards, eu acho que fica aqui ou aqui, eu não sei. E para vocês assistirem depois, personalizei ele e nele eu tô utilizando para fazer os cursos extracurriculares. Então eu fiz até uma capinha para deixar guardado, né, cursos extracurriculares. E aí eu fiz uns calendários a partir do mês de julho, que foi quando eu comecei a fazer tudo isso, né? Então, coloquei o mês de julho e tudo que tá em rosa é o meu color code. Depois, se quiserem, eu faço um vídeo explicando como é que funciona. Tudo que tá em rosa são os cursos que eu tenho para fazer da faculdade ou fora da faculdade, né? Então, julho, agosto, setembro. E aí eu vou colocando para eu ter noção de como que tá a minha semana, de como que tá o mês, né? E aí, com as folhas que eu tenho aqui, eu vou fazendo as minhas anotações dos cursos, né? Eu vou até fazer um tour pelo Caderno Inteligente, que faz um mês já que eu tô com ele, eu usei bastante. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz, como é que eu me organizei, né? E aí eu fui anotando todas as coisas que eu fui assistindo nos cursos. E eu gostei bastante, tô gostando, né? Porque fica tudo guardado aqui, é fácil, você reposiciona quando você quiser, do jeito que você quiser. Eu consigo guardar, né, em outras pastas e fazer mais folhas. O outro método que eu tô utilizando também é esse planner mensal, é da Tilibra também. Ele te traz uma visão mensal durante o ano, né? Então, ele já vem datado junto com os meses. Então, por exemplo, janeiro eu não usei, comecei a usar a partir de fevereiro, né, no começo do ano. E aí, nesse planner, eu coloco as minhas aulas que eu vou ter no dia. Então, para eu não usar muito espaço do meu planner diário, né, daquele um que eu mostrei para vocês da Cícero, esse aqui, eu uso esse aqui. Então, vou mostrar aqui pra vocês mais ou menos como é que eu tenho feito. Por exemplo, no mês de abril, ele tá todo coloridinho, né? Então, eu chegava na segunda-feira, tipo assim, ai, não lembro que aula que eu vou ter hoje, eu não tô com o cronograma da matéria, e eu precisava organizar minhas coisas correndo pra ir pra faculdade. Então, por exemplo, aqui, eu ia ter teórica de cardiologia e teórica de endócrino. Então, eu já levava minhas coisas voltadas para essa matéria. E agora no mês de agosto eu comecei a organizar de novo. E aí eu tô fazendo assim, ó. Agosto e setembro. A gente não tem o resto do cronograma, porque a faculdade não liberou, porque a gente não sabe, né, se vai voltar ou não com as aulas presenciais. Então, por enquanto, só tem agosto e setembro. Aí eu coloquei aqui em cima os meses, né, pra ficar mais fácil de achar. E aí eu vou me organizando desse modo. Eu gosto de deixar salvo, porque aí eu sei o que eu tive no dia. E aí, se eu tiver com alguma dúvida, alguma coisa, se eu assisti ou não a aula, venho aqui nesse planner, procuro a aula que eu tive no dia e vou ver que assunto que foi trabalhado.
né, para eu me organizar. E são esses, né, os métodos que eu me organizo. Tem algumas outras coisas que eu vou mostrar aqui pra vocês, duas na verdade, né, que me ajudam na organização da faculdade, matéria, em relação a estudar e tudo mais. Então, esses 4 jeitos aqui eu me organizo, né. O que eu levava pra faculdade, né, normalmente eu levava esses 2, porque esse aqui eu escrevia, tipo assim, o professor chegou, vai dar tal aula, eu ia lá e escrevia, né, pra não esquecer. E esse aqui não vivo sem. Carrego pra cima e pra baixo, vou sair, levo ele, porque aí eu não esqueço de fazer nada, que a cabeça aqui tá difícil ultimamente. E sobre a faculdade, esse aqui é uma pasta sanfonada que eu tenho faz muitos anos. Ela é de 12 divisórias, mas eu tenho 13 matérias, né? Aí eu coloquei as fichinhas aqui e aí no último no final da pasta eu coloquei outra matéria. E aí aqui eu vou me organizando de acordo com determinado assunto. Por exemplo, tive aula de gastrologia segunda-feira. Então eu faço meu resumo, eu imprimo ele bonitinho para ficar pronto para eu estudar. E aí eu coloco na divisória, né? E eu também uso dentro dessa pasta esse papel de organização, que quando eu vou estudar para as provas, eu coloco eles aqui, né? Assuntos da aula, estudo, estudado e revisão. Aí eu coloco todos os assuntos que eu trabalhei, se eu já estudei, se eu já revisei. E aí, para eu ter controle das minhas notas, eu coloquei aqui notas de avaliação, né? Primeiro bimestre, segundo bimestre. Aí eu coloquei prova A1, prova prática, atividades, porque a gente tem feito algumas atividades que vão valer pontos, né? Porque como a gente não tá tendo as práticas, eles substituíram por algumas atividades online. Quando eu vou estudar para as provas, a minha faculdade ela divide os assuntos por clínica. Por exemplo, a clínica 1 que eu tô tendo agora é urologia, gastrologia e nefrologia. Então, quando eu for estudar para a prova, eu vou pegar todas as matérias que eu tive e vou colocar dentro desse caderno que eu fiz. Ele é um caderno argolado, né? Existe para comprar, mas eu acho muito caro e é uma coisa muito simples de fazer. Se vocês quiserem, eu até posso fazer um vídeo ensinando vocês a fazerem. É uma capa, um papelão, né? A capa dele, eu encapei com um papel preto, coloquei um plástico aqui e comprei as argolas. Sai muito mais em conta do que comprar, né? E aí nele eu coloco essas matérias e quando eu vou estudar pra prova já tá tudo aqui, eu já reviso, depois eu guardo as matérias dentro da minha pasta sanfonada. Então, por exemplo, coloquei aqui a minha matéria de eletrocardiograma, que a gente teve no semestre passado e eu tava revisando agora nas férias. Aí eu coloquei as minhas fichas, os meus resumos à mão, os meus resumos digitados. E coloquei alguns slides do professor que eu precisava passar limpo para terminar de revisar os assuntos, apesar de já ter estudado, ter ido bem nas provas. Mas é porque é uma matéria que a gente precisa saber, tanto para a vida médica, tanto para dar plantão e tudo mais, porque a gente sempre vai dar de cara com um eletro na vida. E esses foram os meus métodos de organização. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer um vídeo sobre o meu caderno inteligente para vocês terem noção, saber as vantagens, as desvantagens, se vale a pena mesmo comprar, né? Então aguardem, então deixa o like aí para me ajudar a crescer, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação para ficar por dentro das postagens que eu vou fazer mais para frente. Semana que vem tem um estúdio vlog já, vou fazer um estúdio vlog dos meus resumos digitados, né, acompanhar um pouquinho do meu dia. E é isso. Beijo!